Gustavo, esse segundo livro está chegando agora, né? Atrasou bastante, porque a gente está vivendo um turbilhão de coisas. Eu também decidi colocar um capítulo extra, mas já está no prelo. Estou só aguardando chegar para começar os envios. Eu que faço também envio, embalo, mando um por um. O Red Pill, a Red Pill, na verdade, é a pílula vermelha, é uma metáfora relativa ao filme Matrix, né? Que tem uma cena específica onde o Neo, o personagem do Keanu Reeves, ele recebe do Morpheus a opção dele escolher uma das duas pílulas, ou a pílula azul ou a pílula vermelha. A pílula azul, supostamente, seria uma realidade mentirosa na qual ele está vivendo, né? Aquela não seria a verdade. E a pílula vermelha daria a ele poderes de enxergar as verdades ocultas, né? Então, o que acontece com essa metáfora? Essa metáfora foi introduzida dentro do debate político como guerra cultural por um movimento neorreacionário de extrema-direita e neofascista que começou ali em 2006, 2007, mais ou menos, através de um blogueiro chamado Kurt Yarvin, e o pseudônimo dele é Mencius Mudbug, e ele introduziu isso como para a gente utilizar de forma a sempre tentar buscar uma pista oculta atrás de todo o que a gente recebe de conteúdo, inclusive conteúdos acadêmicos, inclusive conteúdos da imprensa, etc. Então, ele introduz isso no blog dele, isso ainda no começo dos anos 2000, e essa metáfora como guerra cultural, como guerra política, da Red Pill, entra dentro de um ecossistema digital que se chama manosfera. É um ecossistema onde são várias subculturas em torno da misoginia extrema, né? Aí nós temos os incels, por exemplo, que todo mundo já deve ter escutado falar, que são os celibatários involuntários. Nós temos os movimentos de direitos dos homens, ativistas pelos direitos dos homens. Temos os MGTOW, que é homens seguindo seu próprio caminho. O AS, que são os pick-up artistas, que ensinam jogos de sedução e etc. Quando a Red Pill entra e a própria alt-right se junta com essa ideia da manosfera, né, nesse ambiente, a Red Pill passa a ser utilizada também como metáfora para quem está indo no caminho da radicalização, porque ela serve como uma porta de entrada para um guarda-chuva para várias teorias conspiratórias. Porque se você se tudo que você está vendo é mentira, e quando você toma essa pílula, você vai ver a verdade oculta. Nessa verdade oculta já entra teorias conspiratórias antissemitas, como, por exemplo, Nova Ordem Mundial, que, na verdade, o feminismo, segundo eles, que, na verdade, o feminismo é um grande complô de judeus com globalistas, com liberais, para poder mascular os homens, para poder destruir famílias. E isso vira uma porta de entrada para a radicalização de muitos jovens, inclusive no caminho do neofascismo e do neonazismo. Então, esse segundo livro eu falo sobre isso, a Red Pill, né, que, na verdade, é entender esse duto de radicalização, né, que tem capturado muitos jovens, especialmente homens. Eu falo sobre duas correntes específicas da direita radical religiosa e da extrema-direita religiosa, que é o integralismo católico. Vou só explicar para ninguém ficar perdido. O integralismo católico, eles defendem que o poder temporal, ou seja, a sociedade, o Estado laico, esteja submetido ao poder espiritual, ou seja, a Igreja Católica. E isso em todas as esferas, inclusive jurídicas. Então, um dos mais vocais defensores dessa ideia não é o nazista, né? Porque a gente fica pensando em extrema-direita só com nazista. Só gente que tem suástica desenhado, skinhead, etc. Não é assim. Tem muitos intelectuais que são os mais perniciosos, porque eles têm um passo maior de moderados, e, no entanto, eles vão introduzindo esses conceitos nefastos, nocivos, e as pessoas vão consumindo aquele tipo de conteúdo e aquele tipo de ideia. Um dos principais é um professor da Harvard, professor de direito famoso, Adrian Vermeulen, que se converteu ao catolicismo recentemente, em 2014, 2016, mais ou menos, e vem apostando nessa tese do integralismo católico. E a outra corrente, que eu também falo, é ligado já aos neopentecostais, né? Que é a corrente da teologia do domínio, dominionistas, é a corrente da Damares, é a corrente da Michelle Bolsonaro, do próprio Bolsonaro, que eles acreditam que eles precisam dominar as 7 esferas da sociedade: mídia, esporte, cultura, judiciário, legislativo, imprensa e artes, etc.
e eles não medem esforços para isso. E eles têm uma visão apocalíptica do mundo, né? E também é uma porta de entrada para as pessoas passarem a acreditar em muitas outras teorias conspiratórias que regem o imaginário da extrema-direita. Também falo sobre os libertários. Oi? Pode concluir. Eu falo também sobre os libertários, porque todos eles estão dentro desse guarda-chuva da ideia da Red Pill, né? Os ouvintes, os espectadores já devem ter percebido nas redes alguém falando assim, foi redpilado, ou vou tomar minha Red Pill, né? Significa que eles acham que eles estão vendo a verdade agora. E qual é a verdade? A verdade são conteúdos nocivos, repugnantes, onde eles defendem uma exclusão, são totalmente contra a democracia liberal. E liberal, aqui, quando eu estou falando, pessoal, não é em questão econômica, tá? Democracia liberal, quando eu uso o termo aqui, é o consenso liberal do pós-guerra, no qual a gente pensa que a gente precisa ter os pilares básicos, pesos e contrapesos, e imprensa livre, separação de poderes, Estado democrático de direito, proteção às minorias e respeito à dignidade humana. São os 5 pilares básicos, né? Eles rejeitam isso totalmente e preferem uma ordem autocrática, né? Ou via democracia iliberal, como aos moldes do que ocorre na Hungria, de Orbán, que já foi rebaixada como uma autocracia agora, não é mais uma democracia, lá na Hungria, ou uma ditadura de fato, como aqui já estão vocalmente pedindo. Então, eu explico isso no livro. Esse livro é um pouquinho mais fino, por causa dos custos, mas eu consegui condensar tudo. Eu espero que todo mundo goste, porque traz muitas informações interessantes. E também sobre ataques em escola, sobre radicalização, principalmente, que é o meu foco.